Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso comentário de hoje. E hoje eu vou com um assunto aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. E eu peço já a você que pode partilhar com quem você quiser, porque não é uma fala minha, não é um comentário estranho, e sim a palavra de Deus. Eu queria partilhar com você a palavra de Deus. E é tão bom quando alguém partilha com a gente alguma coisa boa, né? Por exemplo, se a gente imaginar que nas redes sociais tem alguma coisa boa, vamos achar, lógico que vamos achar. Essa semana uma pessoa partilhava comigo coisa assim engraçada, humorismo, simplesmente saudável, só para dar risada mesmo. E é gostoso, né? Agora, há muitas pessoas que pegam o pior e comenta com outros e partilha com quem é possível partilhar. Não tem limite. São coisas que, de momento, o bom senso nos manda dizer, joga no lixo. Porque não informa, não forma, às vezes é mentira, às vezes comentários de baixo nível. Então isso daí já não serve, né? Agora, o que eu estou falando para você partilhar, se você puder, partilhar bastante mesmo, é a palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela nos fortalece. Ela nos fortalece, ela traz para nós uma libertação. Não sei se você já fez essa experiência. Todos nós temos os nossos momentos de alta, né? Quando está tudo muito bom. E algum momento que estamos mais cheios de preocupação do que outra coisa. Preocupação, às vezes pode ser medo, às vezes aborrecimento, com tanta confusão que você escuta e que você vê. É muita confusão. Às vezes não estamos assim preparados para aguentar determinados tipos de coisa. Muita confusão, muita notícia ruim, muita coisa que não traz nada, não forma, não informa, não tem valor nenhum. E geralmente são mentiras, né? O mais que pode, né? Muita insegurança, né? Então a melhor coisa que nós podemos fazer é buscar na palavra de Deus a força, a esperança. Porque às vezes, você sabe, é muita discriminação, é muita coisa que você, de momento, você pode ficar assim, meio aborrecido. E a palavra de Deus, quando você encarga a palavra de Deus, ela nos refaz, ela nos dá essa força, né? Nos dá força mesmo, e coragem, né, para superar, para dizer, não, isso aí não vem de Deus, isso aí vem da parte do inimigo, então isso não vai me atingir, não vou me deixar atingir por determinadas coisas que às vezes não tem valor nenhum. Então precisamos ouvir a voz de Deus, que é a palavra de Deus, né? Então Deus sempre esteve e sempre está muito próximo de nós. Às vezes a gente
ver um Deus das alturas, Ele lá em cima e nós aqui. Não, Ele está no meio de nós. É um Deus presente em espírito, logicamente, né? Deus é espírito. Então, é assim que a gente pode concluir que temos que procurar, que nós, não é que temos, é que precisamos, né? Nossa luta é tão grande, a minha, a sua, que lutamos pela vida, honestamente, que não queremos entrar no meio da confusão. Então, a nossa busca por Deus deve ser muito grande para que a gente permaneça firme, não é isso? Então é isso. Não é muito difícil você sentar-se, pegar a palavra de Deus e começar a folhear e olhar de momento e ver uma palavra certinha para o que você está vivendo naquele dia. E não precisa professor não, viu? Porque a palavra de Deus é muito acessível. Muito acessível. Não precisa professor. Você não vai fazer um estudo, não vai responder um questionamento, uma prova. Não vai, né? Então vamos ver a palavra de Deus para a nossa vida. O que é que Deus está me falando hoje através da palavra? Então eu vou ver. Está escrito lá, aquela palavra é para mim. Aí eu vou tomar posse. Eu vou me restaurar. Ou aliás, a palavra vai me restaurar. É assim que eu vejo a palavra de Deus. Então, e Ele nos fala, Deus nos fala ao coração. Então, vamos ver aqui um grande profeta que fala para nós. Grande profeta. Profeta Isaías, né? O profeta Isaías fala para nós hoje. No livro do profeta Isaías, capítulo 42. Então, vê o que ele fala. Ele está falando assim, da pessoa, está falando em nome de Deus sobre a pessoa de Jesus Cristo. E olha o que ele fala dele. Ele era profeta, ele falava ao povo em nome de Deus, tudo que o povo precisava ouvir. E ele hoje está falando para nós estamos precisando ouvir o profeta Isaías. Aquele povo que vivia numa tribulação. Eu acho que estava mais ou menos igual agora, né? Igual aos nossos tempos. Vivia numa tribulação, desanimava, esperava o Salvador há 2000 anos, não chegava, 4000 anos, não chegava. E cadê o Salvador prometido? Aí vinha Isaías e começava a falar para o povo em nome de Deus sobre Jesus Cristo, aquele que deveria vir ao mundo, o Salvador prometido, etc. Então, ele hoje está falando para nós. Aqui no capítulo 42 de Isaías. Ele diz assim: Eis meu servo que eu amparo, meu eleito, ao qual dou toda a minha afeição. Faço repousar sobre ele o meu espírito, para que leve às nações a verdadeira religião. Jesus veio trazer a verdadeira religião. E é bom que eu fale para você uma coisa. A religião que Jesus veio trazer para nós é a obediência, veio trazer a fidelidade a Deus, veio trazer a obediência, a observância da palavra de Deus e muitas coisas, inclusive o que faz parte da verdadeira religião de Jesus, porque salva e cura, no pacote da salvação de Jesus está alguma coisa que tem gente que não fala e nem gosta de falar, nem de ouvir. Cura, libertação, que a palavra de Jesus nos cura,
Quer ver? Experimente. Na hora que você estiver bastante atribulado, você pega a palavra de Deus. Ela vai te dar uma paz ao coração tão grande. Aí você diz: eu fui curado da minha angústia. Então, no pacote da salvação, da verdadeira religião de Jesus, está incluso cura e libertação. Muito bem, então ele diz assim: a verdadeira religião. Ele não grita, nunca eleva a voz, não clama nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não extinguirá a mecha que ainda fumega. Sabe o que é isso? Quando às vezes nós estamos à beira da desobediência ou na desobediência, ele ainda espera por nós e fica ali trabalhando em cima de nós para que a gente corra de volta para ele e diz: Senhor, eu estou arrependido dessa besteira que eu fiz. Aí ele não apaga a mecha que ainda fumega. Ele não nos deixa como perdidos. Ele nos restaura, ele espera até a última hora pela nossa volta. Então, não estamos perdidos para Jesus, para Deus. Ele anunciará com toda a franqueza a verdadeira religião. E o que é que mais Jesus fez? Pois a gente vai ver. Não desanimará nem desfalecerá, até que tenha estabelecido a verdadeira religião sobre a terra, e até que as ilhas desejem seus ensinamentos. Sabe quem são as ilhas? Isso veio agora para mim, não estava nem nada. A ilha é quando a pessoa se fecha e não quer ouvir nada, principalmente de Deus. Essas são as ilhas, mas ilhas perigosas. Se fecha em si próprio, mas ele espera até que essas ilhas desejem o seu conhecimento. Você está percebendo que tem tantas ilhas hoje? A pessoa, quando fala de Deus, não, esse daí eu não quero ouvir, até desliga porque não interessa. Como se não precise desse conhecimento de Deus. E olha, nós precisamos, todos nós precisamos desse conhecimento de Deus, porque senão a gente não vai aguentar esse ensinamento. Sem esse ensinamento, nós não vamos aguentar. Não vamos, porque fica muito vazio, muito matéria, muito materialismo, muita coisa, nossa mente, nosso coração. Então, até que as ilhas desejem o conhecimento e o ensinamento de Deus. É isso que Deus está esperando, quem sabe seja por isso que ainda não acabou tudo, né? Eis o que diz o Senhor Deus, que criou os céus e os desdobrou, que firmou a terra e toda a sua vegetação, que dá respiração a seus habitantes. Olha como Deus é bom. E o sopro vital. Sopro vital é a mesma coisa, sopro de vida, né? Eu gosto desse nome, vital, não sei porquê, eu acho muito bonito esse nome. Simplesmente coincidência. Aqueles que possuem, que pisam o solo. Eu, o Senhor, chamei-te realmente, eu te segurei pela mão. Ele nos segura pela mão, não é? Eu te firmei e designei para seres a aliança com os povos, a luz das nações, para abrir os olhos aos cegos. Às vezes, cegos piores são aqueles que não querem enxergar, não querem nem olhar, são piores do que o cego, fisicamente cego.
porque existiam aqueles que eram fisicamente cegos, e eles buscaram Jesus, tinham vontade, tinham desejo de vir a Jesus e viram, porque Jesus na mesma hora falou, seja curado, enxerga novamente, e eles enxergaram. Então, essa faz parte da religião de Jesus, essa religião que acredita que nós podemos ser curados e libertos das nossas enfermidades, doenças e enfermidades. Doenças são as doenças físicas. Ele pode nos curar, porque curou a tantos. Por que ele não cura nós? Uma hora vai curar, porque nós somos filhos de Deus, a mesma coisa aquele povo lá do tempo de Jesus. Agora, os enfermos são aqueles que põem na cabeça que está com uma doença, ou está com uma doença na alma. São os enfermos, né? Então, doenças e enfermidades. Então, como é que chama? Diz assim, fazer aliança com os povos, à luz das nações, para abrir os olhos aos cegos, para tirar do cárcere os prisioneiros. Quem é que vive tão preso? Quem é que vive num cárcere preso? Às vezes, entra no mundo que fica sem liberdade própria de ser e de fazer aquilo que é importante. Então esse já está preso, está sofrendo, encarcerado dentro da própria dificuldade que ele criou. E dá prisão àqueles que vivem nas trevas. Já pensou treva maior de quem não vê a luz de Deus? De quem não queria saber da luz de Deus? A maior treva é a escuridão. Não sabe onde pisa, não sabe onde vai, não tem direção, não acerta na vida. Você quer ver gente que não acerta na vida? São aqueles que não acreditam em Deus. Aqueles que se autodenominam sábios e sabedores, e aqueles que, não, eu não quero saber de Deus porque isso é coisa do passado. Olha, é um sofrimento. Essas pessoas sofrem, às vezes, entram no próprio cárcere porque não buscam a Deus. Então ele diz assim, eu sou o Senhor, esse é o meu nome, eu sou o Senhor. A ninguém cederei minha glória, nem a ídolos minha honra. Ídolos. Sabe aqueles ídolos que muita gente adora? Geralmente é assim, artistas, jogadores de futebol, políticos. Quando diz assim, daquele não pode tocar, aquele é o Deus dele. Aquele que vai para no meio de uma multidão para ver o seu artista jogar, para ver o seu cantor cantar, e substitui aquele artista por Deus. Ele não faz um sacrifício tão grande para buscar Deus, mas faz para ver o ídolo, cantar, jogar, falar de política, que é uma coisa linda, falar de política, mas a turma não deixa ficar limpo, né? Sempre coloca uma mancha, né? Então, é isso. Não cederei minha honra a ídolos. Ídolos. Não se coloca ídolos na frente de Deus. Diz assim, realizaram-se os primeiros acontecimentos anunciados, eu predigo outros. Antes que aconteça, eu vou faço conhecer. Olha só, Deus nos faz
conhecer até as coisas que virão, para nos preparar, para nos prevenir, para nos livrar do mal. Você já pensou quando a gente às vezes é salvo de uma armadilha, de uma cilada? É Deus que está com a sua mão de poder nos guiando, nos afastando do mal, porque Ele vai nos avisar, está dizendo aqui, antes que aconteça eu volto, faço conhecer. Não é bonito isso? Por isso que eu digo para você, vamos repassar isso para outras pessoas? Vamos repassar? Para pessoas que às vezes dizem, não, eu já vou na igreja. Não precisa ser pessoa que nunca foi na igreja, não. Tem muita gente que às vezes vai na igreja, mas não se interessa pela leitura da palavra. Parece que é algo assim meio desuso, né? Então é bom partilhar, ser a primeira pessoa que a gente encontra. Porque eu não me incomodo, eu não estou dizendo para você que você não sabe. Às vezes, olha, quem sabe você não teve a oportunidade de falar para mim ainda, mas se você falar para mim, eu vou escutar. Nossa, que beleza, está falando de Deus, eu vou escutar, porque sempre sai coisa boa. Mas muitos não querem escutar. Não tem, eu não gosto de ler a Bíblia. Aí é um caso sério, porque como é que a gente vai conhecer Deus sem ser através da palavra? Então eu queria te agradecer por estar acessando esse vídeo e que Deus te abençoe. Obrigado pelo tempo dispensado à palavra de Deus e vamos tocar na vida, pedindo a Deus que nos ilumine com a sua luz e o seu conhecimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.